Além das instituições que nós vimos que podem propor ação civil pública, agora a Defensoria também recebeu aval para mover esse tipo de ação. Veja só. Até o ano de 2007, a Defensoria Pública não tinha respaldo jurídico para propor a ação civil pública. Após a Lei Ordinária 11.448, ficou estabelecido que a instituição que já defendia gratuitamente direitos individuais de pessoas carentes também pode defender direitos coletivos, sejam eles sociais, econômicos, culturais ou ambientais. Este representante da instituição fala dos objetivos dessa nova proposta e dos benefícios para o cidadão. A Defensoria Pública, estando presente no rol dos legitimados à propositura de ACP, torna efetiva a proteção e a eficácia do princípio do acesso à justiça, aumentando a possibilidade de garantir cidadania às pessoas, à população brasileira, principalmente as pessoas carentes e esses grupos socialmente excluídos, não só as pessoas carentes, como os consumidores, idosos, mulheres, os homoafetivos. A importância é no sentido de que a sociedade tem maior respaldo para levar ao judiciário essas demandas de alcance, largo alcance, porque uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, ela pode atender o interesse, pode tutelar o interesse de dezenas, centenas e eventualmente até milhares de pessoas através de uma só demanda. Desembargador, existe diferença entre a tramitação de uma ação civil pública e uma ação individual? A diferença fundamental, poderíamos dizer, é que a ação civil pública, ela normalmente engloba um número expressivo de cidadãos brasileiros, não é? Consumidores, seja de que tipo for. Mas há circunstâncias de ação civil pública para tutelar, às vezes, interesse individual. Por exemplo, uma ação civil pública que hoje se diz até que é um ativismo judicial, em razão da omissão do Estado, que é chamado ativismo judicial da judicialização da saúde. Na verdade, o Estado de Direito brasileiro, seja o artigo 1º, 5º, 6º, trata da dignidade, da saúde, e o 196 da Constituição Federal, que garante a saúde, é direito de todos. E não é desarazoado dizer, o Ministério Público aforar a ação para atender um cidadão, não é? Em circunstâncias em que ele está, não é, vulnerável. Por exemplo, a vulnerabilidade do cidadão idoso, daí porque o Estatuto do Idoso. Em realidade, a gente poderia dizer que a diferença fundamental está tão e exclusivamente no aspecto de quando a ação civil pública tem conteúdo coletivo, que é um grupo de pessoas, ela diferencia daquela que, às vezes, circunstancialmente, possa estar atendendo um indivíduo. Mas na produção de provas, alguma coisa não? Não altera, né? Não altera porque o mecanismo da prova é um mecanismo que, primeiro, quando se afora a ação, ela deve estar devidamente instruída. Certo. Se ela necessita ainda de instrução probatória, o magistrado fará a aferição e, se houver pedido, ele vai examinar que tipo de prova e poderá deferir ou não a prova, porquanto que a prova é feita para o magistrado e a ele cabe decidir ou não com base no artigo 130 do Código de Processo Civil. Em relação a prazos também, não se tem diferenciação? Nenhuma. Não tem diferenciação, porque hoje, em especial, seja ação civil pública, seja ação individual, qualquer tipo de ação, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu metas em que o Poder Judiciário deve cumprir essas metas de sorte a fazer a agilização da prestação jurisdicional. Desembargador, o nosso tempo está terminando. Quem está nos assistindo em casa, eles podem pensar nessa possibilidade de entrar com uma ação coletiva. Eles procuram o Ministério Público. O cidadão que está nos vendo, se ele se sentir prejudicado,
Eu acho que ele hoje não tem dificuldade. Se ele é parte de uma associação, ele vai nessa associação, ou ele vai diretamente na Defensoria Pública, que é destinada a atender ao cidadão brasileiro que não tem recursos para o acesso à justiça. Então, ele vai à Defensoria Pública, ou pode ir ao Ministério Público. Avaliada a circunstância, Ministério Público ou Defensoria Pública farão, então, a orientação no sentido de aforar a ação civil pública, ou dirá, no caso da Defensoria Pública, que não é uma ação civil pública, mas a caso da Defensoria, ela pode manejar um outro tipo de ação.